Vamos começar então o nosso processo aí de aquisição da gramática. E eu não vou começar pelo famigerado, famoso verbo to be. Eu vou além disso. Eu vou falar dois verbos especiais, the special verbs in English. Por quê? Porque se você prestar atenção em cada um deles, vai fazer toda a diferença no teu processo de assimilar, entender o que você é exposto, tanto de forma de texto quanto em forma de áudios e vídeos, e também na tua produção. Facilita muito o teu processo de fazer as tuas produções em inglês. Vamos lá então! Então estamos falando dos verbos especiais. Aqui eu vou mostrar quais são esses verbos, aqui eu vou te dizer o porquê que eles são importantes e depois eu vou classificar estes verbos aqui em 4 categorias, tá? Para que fique mais fácil você identificar cada um deles. E aí eu vou entrar nos detalhes de cada uma dessas 4 categorias, ok? Então vamos lá. Neste primeiro momento, então, eu quero dar enfoque aqui. Estes são os verbos especiais que você precisa tomar cuidado. As variações do verbo to be, pode parecer que são muitas e tal, mas nem são tantas assim. Você vai ver o am, vai ver o is, vai ver o are, was, were, né? O do, o does e o did, que são as variações do verbo do, que é o fazer, né? O have, o has e o had, que é o ter, mas às vezes ele vai estar também como auxiliar. Aqui também ele vai estar como verbo, às vezes vai estar como auxiliar, depois a gente vai entrar nos detalhes. O can e o could, poder, podia, poderia, shall e should, devo, deveria, né? Deve, will, que é o futuro, would, que é o nosso iria, né? Faria, comeria, beberia, o must, que é o nosso famoso tem que, precisa, né? É obrigação. O may e o might, que são as possibilidades, e o like, não tem nada a ver com os outros, mas ele também precisa ter um cuidado especial. Agora, o porquê que a gente precisa disso, precisa ter uma atenção a esses verbos especiais. Então, elenquei aqui então 3 pontos. Por quê? Primeiro, se você identificar eles erroneamente, a frase não vai fazer sentido. Então, quando você está absorvendo um conteúdo, se você entende eles, classifica eles da forma errada, não vai fazer sentido nenhum. E segundo, fica mais fácil na hora de formar frases, porque fica fácil de você saber como formar. E eu vou esclarecer cada um deles. Então vamos lá e ao terceiro e último ponto. Aí a parte divertida da história, né? São como vinho e cerveja. Esses verbos aqui, né, são como vinho e cerveja. Para misturá-los, só tomando muito cuidado. E não é aquele cuidado assim de, ai meu Deus, de ficar assustado. Não, tá? Eu vou entender como é que eles funcionam, vou prestar mais atenção neles, vou internalizar como usar e vou ficar tranquila para poder usá-los da melhor forma. Vamos lá então ver cada um desses 4 tipos. Tem alguns desses que podem aparecer como verbo ou como auxiliar, e aí você precisa perceber, e eu vou te ajudar a identificar quando ele é verbo e quando ele é auxiliar, que são esses daqui. Não se preocupa muito com eles, porque eu vou entrar em detalhes. Ou só como auxiliar, ele não vai aparecer como verbo, ou só como modal, tá? Por que é modal? Porque ele modifica o verbo que vai vir na sequência. E vamos falar do outro aqui, que eu botei um só, que é o like. Já vou falar dele agora, porque depois eu não vou entrar em mais detalhes sobre ele. Ele pode aparecer como verbo ou não verbo, que é o verbo like. Talvez até tenha outros. Nesse momento aqui só me veio o like. Então, I like ice cream. Tá claro que eu gosto de sorvete? Tá claro que o like é verbo. Por quê? Porque a frase tem sujeito, verbo e complemento, né? Quem faz o verbo, que é a ação propriamente dita, e o complemento. Eu gosto de quê? Gosto de sorvete. Beleza, então aqui tá claro que ele tá como verbo. Mas e quando você vê isso aqui? She's like a sister to me. Ela gosta, uma irmã para mim, não faz sentido nenhum, né? Então tá claro aqui, ó. Aqui tem o verbo, esse apóstrofo, esse é o verbo to be, né? Ela é ou ela está, né? Aí no caso aqui já me dá uma pista de que ela é. E esse like aqui não é um verbo, ele tá como, é o como. Ela é como uma irmã para mim.
ela é como uma irmã para mim. Então, cuida com o like, porque às vezes ele vai estar como verbo, às vezes vai estar como não verbo. Qual é a pista aqui? Vem um outro verbo aqui antes e ele apareceu aqui, tem uma chance grande de que ele seja como e não o verbo, ok? Então, vamos ver em detalhes cada um deles.